Está entrando no ar As Sócias by Clube da Luzinha, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e o universo dos negócios protagonizados por mulheres. Aqui nós vamos falar de negócios, mas nem por isso precisa ser sério ou chato. Então o papo vai ser sempre muito descontraído e para isso, nosso patrocinador Hopfuel nos dá a leveza da rodada aqui, um brinde, meninas. É papo leve sim, mas é de negócios, por isso cada programa vai ter um tema onde nós colocaremos as nossas sócias para responderem as perguntas mais relevantes de como fazem ou enxergam a realidade dos seus negócios para que se mantenham vivos e o mais importante, lucrando. Então, para conversar com a gente aqui hoje, nós temos uma convidada muito especial para o clube. Ela é empreendedora, daquelas que nos dá um orgulho muito grande. Ela estuda, se capacita, é mãe, tem uma empresa de sucesso há muitos anos e uma história que é inspiradora. Muito prazer ter você aqui com a gente, Elaine. Obrigada, o prazer é meu de receber esse convite. Fiquei bem feliz em participar. Espero que eu ajude, que eu toque o coração e ajude pelo menos uma mulher que já vai valer a pena, né? A história tu vai. Nosso intuito. A gente conversa tanto, cada vez que a gente conversa é uma inspiração pra gente. Que bom. E hoje o tema que a gente vai tratar aqui com a Elaine é Meu negócio começou a dar certo. Quando é a hora certa de começar a contratar? Para mim e para Paula, isso vem recorrentemente para a gente essa pergunta, assim, as mulheres, será que está na hora de contratar? Será que não está na hora de contratar? E quando a gente trouxe esse tema, porque nos perguntam muito, quando eu e a Paula a gente começa a fazer as pautas, a gente automaticamente lembrou de ti, até pelas histórias que a gente já conhece a teu respeito e sabe ao mesmo tempo da importância que tu dá ao perfeccionismo do teu trabalho. Sim. E ao time que tu tens hoje, um time grande aí contigo, mas que começou contigo lá atrás, né? A tua história lá atrás. Sim. Olhando pra tua história, Elaine, quando tu começou, assim, né? A gente tá falando de bolos, de comida, de confeitaria, né? Que é um assunto, que é um protocolo tão pessoal às vezes, Sim. né? Como foi pra ti desde o começo, desde que tu montou o teu negócio, quando foi assim, agora tá na hora de eu começar a contratar? O que pesou pra ti pra ter essa decisão de agora é a hora? Então, eu comecei sozinha, né, assim, muito pequena e sempre trabalhei muito sozinha. E eu fazia, comprava, vendia, atendia, limpava. Aí, às vezes, eu tinha sempre uma pessoa comigo para fazer higienização, picar alguma coisa, ajudar na fritura de um salgadinho, embalar. Mas eu não delegava a função porque eu achava assim que, puxa, o meu cliente não vai gostar, vai dar alguma coisa errada, eu vou perder o cliente. Então eu fui nessa vibe assim de trabalhar incansavelmente durante quase 10 anos. Quase 10 anos praticamente sozinha no maior parte do protocolo. Quando deu os 10 anos eu já tinha 7, 8 funcionários comigo, mas a parte de finalização de bolo, montagem, assim, o que era mais elaborado, eu tinha muito medo. Eu era muito concentradora, assim, eu concentrava muito tudo em mim e eu não delegava porque eu não dava o direito de entregar nada errado para o meu cliente. Então, assim, eu queria muito, muito, muito que saísse tudo muito perfeito. E até quando deu 10, 11 anos e eu lembro que era uma época de Natal, já não vinha muito legal, assim, e eu estava decorando o bolo e eu ficava meio arcada, né, e o bolo girava e eu travava a minha coluna. E eu comecei a travar, até quando chegou na época, no dia 24, eu travei de uma maneira que eu passei o Natal, assim, toda dura, literalmente, atrofiou o nervo ciático, que eles falam, né, em curta. Eu não fazia nenhuma atividade física na época, já estava mais cheinha. E, literalmente, eu não consegui mais trabalhar, eu tive que realmente parar. Aí eu contratei uma confeiteira, foi assim, a duras penas, porque eu tinha muito medo e eu precisaria ensinar do meu jeito, mas com o longo dos dias e passar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vi que a coisa saía e que ela também fazia perfeito e que eu não era a única pessoa no sul do Brasil, do planeta, que ia decorar um bolo do sul do mundo que ia sair certo. Então hoje eu estou com uma equipe aí de quase 40 pessoas e eles trabalham melhor do que eu. Eles estão com a mão na massa todos os dias, então assim o perfeccionismo sai. Empresa, né? Então assim se não tem aquele ditado que diz, se não vai por amor, vai pela dor. Realmente no meu caso foi pela dor. Me tratei 1 ano trabalhando, é claro, mas assim sem decorar bolo, eu fazia o que era principal. Mas comecei a delegar e dali para frente eu vi que realmente minha empresa ia crescer se eu conseguisse delegar algumas coisas para outras pessoas e que se eu capacitasse, a minha empresa seria capaz de produzir muito mais.
Então, ali isso foi uma um das start coisas que vem pra nós, assim, tipo, quando é a hora certa, uma das perguntas é assim, será que eu estou negando o pedido? Será que eu estou entregando tudo? Porque quando tu começa a dizer alguns nãos, porque tu não consegue, é a hora de talvez, né, aumentar. buscar, né? Mas também tem o outro lado que é muito forte que tu trouxe, que é muito característico também das mulheres, não que os homens não sejam, que é de ser centralizadora. Muitas vezes a gente é assim em casa, né? A gente sabe fazer tudo, tu não consegue entregar nada, Eu acho que vem né? muito a questão do... não é nem arrogante, mas eu acho que todas temos. A coisa de achar que é insubstituível. Que é insubstituível. A gente acha, eu faço com tanto comprometimento, tanto, e eu sei que o que eu faço tem esse nível de resultado, que a gente naturalmente entende que a outra pessoa que está começando agora não tem como entregar o mesmo resultado. Eu já passei por isso, a Daiane já passou, tu acabou de relatar que passou. Então, eu acho que quase que 100% das mulheres têm o mesmo sentimento. Quando a gente está muito comprometida com o negócio, e é ruim, né? Quando tu se dá conta assim, pô, não é que é possível outra pessoa vir e me substituir com maestria? Mas dá aquele... Aí a gente tem, assim, dois lados da moeda. O começar como empresária e delegar tudo, e o começar como mão na massa e depois eu vou delegando. Então, assim, por que eu acho que eu dei certo? Porque eu estava com o cliente, eu entregava para ele e eu fazia e eu garantia. Então, assim, eu ia lá entregar, eu perguntava se dava tudo certo. Então, assim, eu era a Elaine que estava ali, que começou o negócio, que eu prometi a festa da tua filha, do teu filho, e tu sabias que era eu que ia fazer e que eu ia te entregar. Outra coisa hoje é uma pessoa, vocês podem até ver, assim, há muitos investidores. Eu vou montar uma casa de café porque o fulano tá rico, porque dá bolo, dá dinheiro, porque aquela lá tá construindo, ela tem casa, ela tem carro, aquilo dá dinheiro, eu vou montar um café também. Então, assim, eu tenho dinheiro, eu vou montar uma estrutura bem linda e eu vou colocar funcionário a tocar e o negócio vai bombar. Leve engano. Leve engano. Então, assim, trabalhar com comida, com confeitaria, a gente é artesão, na verdade, né? Então, assim, tu tem que ter muito amor no que tu faz. E não é qualquer pessoa que tu vai juntar lá da rua e dizer, eu vou te pagar e tu vai fazer, que vai sair. Porque é uma obra de arte, entendeu? Então, com o longo dos anos, tu vai até moldando o teu funcionário, ensinando o teu jeitinho. Tá errado. Se eu ver uma massa de bolo, hoje eu sei que tem muito açúcar, se tem pouco açúcar, se foi fermento, se não foi, se foi pouco trigo, se foi muito chocolate. Então, assim, se eu olhar para a massa, eu vou olhar para o funcionário e vou dizer para ele no que ele errou. Porque eu tenho ganho de causa, eu tenho experiência para dizer no que está errando. Agora, um empresário que monta e vai lá chamar um monte de funcionário e eles vão fazer errado, o cara não sabe. Aí então, vem assim, outra, aí vem a outra questão. O ex da questão. Aí vem a outra questão, a questão de treinamento. Como é que tu faz para treinar o teu time? Para que essas pessoas consigam entregar com maestria? Porque... ou tu coloca a mão na massa e tá o tempo todo conferindo se o que eles estão fazendo ali vai sair com a perfeição que tu precisa, porque com comida não tem, né? Não tem. Se errar, fica ruim. Às vezes o cliente também nem te fala. Se ele não gostar, muita gente só não fala. volta, né? Simplesmente não volta. Então Sim. tu tem que ter um cuidado extra e, assim, ali, né? Por mais que a gente cuide, por mais que eu esteja lá e por mais que a gente não consegue, eu já estou num porte que eu não consigo estar em tudo e estar olhando que todo. Escala, isso acontece. A gente tem erro, a gente é humano, eu trabalho com... minha mão de obra é 90% humana, então assim, a gente tem muito pouco maquinário, né, que possa fazer esse trabalho, que tem a gente até compra, mas assim, tem coisas que não dá. E assim, como tínhamos me perguntado, como a gente treina o nosso pessoal, cada setor eu tenho um líder. E esse líder, ele é profissional. Eu tenho pessoas de 17 anos, de 20 anos comigo, de 14 anos. Então, cada sala tem um líder que sabe o que vai fazer, o que vai delegar, e o que vai funcionar e o que vai sair até o final do dia. E a produção, quando chega no quadro deles, o que eles têm que fazer por dia, eles priorizam. Hoje a gente vai fazer produção para uma gestão à vista. Para estocar, ou a gente vai ter que... O nosso tempo hoje vai nas encomendas. Então, assim, eles têm balcão, eles têm encomenda e eles têm estocagem de produto que fica lá pronto. Então, o líder é que vai delegar e vai saber qual é a gestão do tempo que eles vão ter. E o líder vai... entrou um funcionário novo, é aquela pessoa do setor que vai ensinar. Treinar. Ô, Elaine, e uma questão bem grande quando a gente está falando em contratação, acho que 95% das empresas que nos cercam hoje estão sofrendo o mesmo problema.
a dificuldade de encontrar mão de obra. E aí eu não estou falando nem de mão de obra qualificada, é simplesmente encontrar mão de obra. Qualquer coisa. No teu caso, eu acho que tem o problema extra de que é difícil se ele não tiver pelo menos experiência para poder fazer uma massa, um bolo, um doce. Como é que é a questão de contratação dentro da tua empresa? Vocês têm empresa de RH, os líderes é quem definem quem são as pessoas que vão absorver o time, ou tu não tem turnover e é muito tranquilo, as pessoas estão há muitos anos lá contigo? Assim, o meu time, o centralizado, está lá em torno de 20 a 25 pessoas que já estão há anos, que são os líderes que estão e que eu espero que não me abandonem tão cedo. E o resto então, assim, a gente é uma família. Mas existe sim uma rotatividade. grande rotatividade. E balcão, gente, é desesperador. Então, assim, o atendimento. As pessoas geralmente têm filho pequeno e assim, porque no teu caso tudo sábado, né? Tu vai tudo até se sábado ao longo agravou, da tarde, né? e tudo se agravou com a história do Covid, sabe? Primeiro era o Covid, daí deu aquela situação toda, agora melhorou, mas assim, qualquer coisa a creche está fechada. Aí eu tive contato com alguém 10 dias em casa. Então, assim, eu tenho 8 balconistas. Semana passada eu estava com a caixa, o resto estava tudo com Covid, atestado. Uma passou com o sogro, outra passou com o filho, as outras não tinham creche. Então, assim, né? é desesperador a situação, assim, sabe? E aí as pessoas que estão atrás também, uma creche fecha, outra fecha. Então, assim, qual é a mãe que vai trabalhar, todo, que né? vai deixar o filho aonde? Com quem? Não tem. Então, assim, a creche é o que salva. Então, eu acredito, assim, que se isso não passar, se a gente não começar a tomar essa gripe como uma gripe normal, eu não sei como é que as empresas estão aguentando, porque assim, eu Mas sempre tenho no mínimo 10 funcionários afastados, tá? Sempre. Sempre. Então, assim, sobrecarrega quem está lá, sobrecarrega quem fica, sabe? Daí os que ficam também desanimam, porque aí é de onde eu estou toda hora contratando para ter gente sobrando, porque teve sábado agora que eu tinha uma pessoa para atender e os outros estavam tudo de atestado, estavam viajando, estavam de férias. O atendimento lá é ruim. Não é que o atendimento é ruim aqui. Eu não encontro mão de assim, obra. Não né? encontra. Chega no dia do pagamento, tu está com um monte de gente para pagar. Mas na hora de trabalhar, daí tu vai se cobrar como? Não tem como. Porque se tu tem um filho, não tem creche, o que tu vai fazer? Né? O teu esposo pegou Covid, eu teve o caso de o sogro teve Covid, ela teve contato com o sogro, a família toda ficou isolada. A outra voltou de viagem 30 dias de férias, trabalhou uma tarde. O marido positivou, ela ficou mais uma semana e pouco em casa. Como é que tu vai dizer para vir trabalhar? Vai trabalhar com pessoas? Não tem como, né? A senhora quer? Estou super bem. Não quero. Eu vou estar colocando meu cliente em risco. Só que o cliente que está ali, que tem pouca gente atendendo, ele não sabe disso, que a gente não tem gente suficiente, porque a gente está cuidando da saúde, que para não contaminar ninguém, e que a gente está se desdobrando com os que ficaram, sabe? Então, assim, quem olha a máquina do lado de fora... só enxerga problema, né? Assim, mas não está lá na pele da gente. Eu ainda queria entender contigo saber. a vertente daqueles profissionais que hoje a gente vê muito, que às vezes por R$100 numa proposta está indo para o concorrente. Vai para o concorrente. E isso é um problemão, porque às vezes tem empresas que mais, outras que menos, mas que treinam muito, capacitam. A gente está cansado de ouvir de empresas que dizem assim, não, Paula, eu hoje já abri mão de contratar pessoas extremamente qualificadas. Eu já estou aceitando pessoas que não têm tanta experiência e aí eu treino com a cultura da minha empresa aqui dentro para que ele fique um excelente profissional. Eu moldo ele para o meu negócio. Aí quando ele está super moldado, por R$100 ele vai para o concorrente do lado e ele estava treinado. Aí eu tenho que começar de novo e isso é custo, né? E assim, o que acontece comigo? Eu estou na mesma vibe, só que daí assim, eu estou atendendo bem, ou eu estou fazendo bem, agora eu aprendi. Daí agora eu aumento o meu salário, dobra, ou eu não fico mais. Então, assim, eu tô com a minha folha e ele de pagamento te põe na parede, super né? Encharcada, porque às vezes eu não posso ficar assim naquele funcionário. Mas eu tô numa situação assim de não aguentar, de refém, de valor de folha de funcionário. Eu sei que todo mundo precisa ganhar e tudo, mas para quem agora entrou... Mas é que a tua margem não está sustentando de acordo com todo o aumento de matéria-prima que a gente estava falando um pouco antes do programa começar, aumentou né? muito a matéria-prima, tem coisas que, assim, gordura, carne, frango, chocolate importado, eu uso nozes, eu pagava 30 e poucos reais o quilo, hoje nós estamos falando de 89. Então, assim, é tudo, como é que faz eu aumentar um doce ou um bolo 3 vezes para passar para o cliente?
Então, assim, o cliente não aceita, mas é a realidade do nosso mercado. Mas é aquela situação, né? Fora os aumentos todos de matéria-prima, a gente tá falando de negócios. Sim. Se tu tivesse continuado sendo a Elaine sozinha são escolhas que tu faz, né? Do teu negócio. Há mulheres hoje que a gente mentora e que a gente diz assim, tu pode ser a Elaine, né? Tu pode ter, só que para isso tu vai ter que ter todo esse outro lado que tu ser empresária traz contigo, né? Que é tu ter um time aí de 50 pessoas. Sim. Agora, tu teria também tido uma escolha, mas será que a Elaine ia estar feliz em poder ser aquela mulher de poder ser só confeiteira e poder ter um limite de entrega, né? Porque tu não conseguiria escalar, né? E alcançar o número de clientes que tu entrega hoje em todo o estado, praticamente, né? Então, são duas vias. E para isso a gente tem medos, né? Sim. O sonho da gente sempre é ser grande, né? E quando a gente é grande, as despesas também são grandes. Então, assim, tu não tem mais como recuar. Então, hoje eu tô com uma quantidade grande de funcionários, uma quantidade grande de imposto e tudo se tornou muito grande. Então, assim, ou nós trabalhamos muito e a gestão tem que ser muito apurada, a gestão tem que ser apurada, o setor de compra tem que estar em cima tem que estar redondo, porque senão não funciona. Sabe assim, então, quando que tu ganhava mais dinheiro? Muito mais quando eu era pequenininha. Sem sombra de dúvidas. Assim, isso é legal tu falar. Eu sempre estive, assim, com a minha situação financeira muito boa. Sabe assim, muito boa. Tu sempre foi muito controlada financeiramente, controlada, assim, eu já falei para vocês em outras vezes que eu só gasto quando eu tenho, que eu não faço dívida. É lógico que hoje eu estou construindo um café que não tem como. Então, assim, talvez seja por isso que eu estou tão ansiosa, né? E que sai do teu modelo, né? Que é aquele modelinho de compra, se tem, senão assim, não compro, né? Às vezes eu me imagino, poxa, se eu não estivesse construindo, isso tudo estava sobrando, eu estaria bem, eu estaria lá em cima. Mas é exatamente. Então, assim, são escolhas que a gente faz e tem escolhas que tu não tem mais como recuar. Mas eu acho que lá na frente tu vai ver que foi a decisão certa, né? O legal, com certeza, tão grande aí, né? O legal é, acho que talvez para a pessoa que está te assistindo, é fazer justamente essa análise. Sim. Será que o que eu quero mesmo é crescer e talvez o que eu estou precisando aqui é melhorar o meu status, ou o que eu quero é ganhar dinheiro? Porque se for ganhar dinheiro, às vezes não é através do crescimento. Não é através do crescimento. Porque às vezes... né? Depende do caso. Depende, né? Mas é quando tu vai escalar e querer lidar com pessoas, né? Então, tu ter essa... Será que tu tens condições... Inteligência emocional para ter um time de 50 pessoas, essa variante, essa rotatividade de time, treinar as pessoas e olhar para as pessoas. Nem todo mundo tem essa habilidade. Quando a empresa cresce e ela é... A gestão dela, a maioria é por máquinas... Então, assim, uma máquina vai produzir o que 100 pessoas produziria, eu vou trabalhar com 3, 4. É diferente, fica fácil. Agora, quando eu preciso produzir 100 pessoas, eu preciso 100 funcionários. Motivados e felizes. Sem rotatividade. Sem rotatividade. Porque tu tem que entregar, né? Agora, por exemplo, entrou o E-Social, né? Esse E-Social veio para destruir. Foi o que eu estava falando agora com a minha engenheira química. A gente contratou uma empresa para fazer toda a gestão disso tudo, porque ou a pessoa vai estar muito redonda e vai ganhar muito dinheiro para fazer isso tudo, ou vai quebrar, porque assim, se for cobrar de todo mundo, poucos vão sobreviver. Sabe assim, exame de funcionário é uma bateria de exame de tudo faz um check-up, todo funcionário que entra. Pensa que eu tenho 10 funcionários todo mês entrando e saindo. Aí tu faz um check-up todo, exame de sangue, de tudo, de cabeça, coração, gravidez, tudo que tu imaginar. Então assim, ele tem que ter até a carteira de saúde para entrar na tua empresa para trabalhar. Qualquer coisa tem que ser, qualquer coisa que acontece com o funcionário tem que ter uma empresa responsável que informa o governo, que informa lá dentro do E-Social. É tudo automático. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Então, mas assim, isso é o Brasil burocratizando o empresariado. Isso, as multas vêm tudo automático. Então, assim, se eu for vender... Isso é rápido, né? Se eu for vender, eu vendo brigadeiro. Se ela lá pegar um brigadeiro de nozes, vamos dizer, e for passar no sistema e lá ele não ter o estoque do nós, então assim, a pessoa que está no escritório lançando tudo, tem que estar tudo muito redondo, porque se o sistema tentar vender um bom monte de nozes, não consegue, a multa já vem automático, porque eu estou infringindo a lei, por que eu não dei a entrada no que eu estou vendendo? Eu não posso. O E-Social funciona redondo, então assim, eu vou ter que contratar mais 2, 3 funcionários só para cuidar do sistema, administrar compra, saída, entrada, aumenta o custo fixo em tudo. Gente,
é uma gestão enorme, assim, uma engenheira química, Então, agora tem uma vamos empresa dispensar, né? que faz isso tudo, que é a gente contratou a Laborlex, que faz todos os exames, esses protocolos todos, exames de IPI, segurança do trabalho. Então, assim, para quem começa pequeno, que abre um CNPJ, que tem que ter isso tudo, Não contrata mais. tem que pensar 2, 3, 4 vezes. E Não daí contrata assim, mais, para porque quem tem fica inviável. rotatividade, É, toda pra hora, quem tem toda hora, toda hora, rotatividade, toda hora. Tem que ser, por isso que a gente trouxe a pauta, assim, porque tem que saber a hora certa e o que tu quer do teu futuro, né? Então, às vezes a pessoa, já vou começar a contratar ou porque ela não quer fazer determinadas funções, ou não tá na hora, ela não tem fluxo de caixa. Por exemplo, eu já escutei empresárias de que, eu contratei só quando eu tinha dinheiro para pagar ela 1 ano. Eu tinha dinheiro para pagar a funcionária 1 ano, porque se desse algum ruim, pelo menos eu tinha condições de mantê-la para fazer a empresa. Nem todo mundo tem essa condição para poder fazer o giro. Então, há várias vertentes. Não existe muito um certo e um errado, né? Mas só que tu tem que ter uma certeza de que futuro Aí o tu quer pro teu cliente negócio. me pergunta, a gente não tem lugar para tomar café no domingo, por que tu não abre domingo? Isso. Eu não tenho funcionário para abrir no sábado. No domingo. Eu verdade, fiz uma né? demissão E olha que eu já agora. escutei várias Ai, vezes. dona Elaine, eu adoro trabalhar aqui, mas eu achei um emprego que vai de segunda a sexta. Gente, é só o que eu ouço. Eu achei um emprego de segunda a sexta. O que tu vai fazer? É verdade. Eu ganho o mesmo salário, mas é de segunda a sexta, sábado eu não preciso trabalhar. Sábado à tarde ninguém quer trabalhar. Eu tô com 2 freelancers, eu tô pagando triplo para pegar as pessoas que trabalham de segunda a sexta, que queiram trabalhar no sábado, para atender no sábado o meu cliente. Porque senão É que ninguém mais quer, ninguém né? quer, daí tem funcionário, tem filho, Esse é o problema tem da marido, cidade vai menor, né? viajar. É. Então, assim, com o empreendimento grande que eu estou fazendo, eu vou ter que trabalhar de domingo a domingo para girar, para se manter. E as pessoas sentem falta na Não, cidade sente mesmo do domingo. Eu já escutei falta, várias vezes, por que tu precisa. não abre no domingo, Sim, por não, exemplo? porque Assim, não é uma abre. cidade que não tem café no domingo. Não tem café no domingo. Mas eu é acredito dela, que não tem muitas obra. vezes, muitos empresários como a Elaine têm essa mesma situação. Não abre porque já é difícil de encontrar alguém Então, no eu sábado. teria que ter 3 turnos. Eu teria que ter mais uns 4, 5 funcionários para abrir no domingo. Daí eu tenho que pegar o pessoal da produção, que também vai ter mais 3, 4 funcionários para trabalhar no domingo. Daí eu preciso não dar é folga, só a frente, né? Daí eu preciso dar folga para eles na segunda, porque quem trabalha no domingo não trabalha na segunda. Daí o que eu vou fazer com a segunda, que é o meu ali, vamos abastecer Eu os acho que balcão. muitas mulheres que estão nos escutando e que têm um número de funcionários bem expressivo como tu tens, deve estar olhando e tá dizendo assim, é bem assim, o sufoco é esse aqui, é isso aí. E gera-se a dúvida, seja funcionária ou a empresária que ainda não tenha funcionários e que está na dúvida se é a hora certa de contratar, ou seja aquelas que, como tu, né? Será que se eu não estivesse empreendendo esse dinheiro me sobraria? O que eu vou fazer? Tá tudo aumentando. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a folha de pagamento de mais de 50 pessoas? Os medos sempre nos batem, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem a nossa especialista, a Jessi, que vai trazer uma dica aqui para como a gente pode domar um pouco, porque o medo ele tá diretamente ligado a quem quer empreender, porque a gente tem que se arriscar sim, senão a gente não escala os nossos negócios. Então, vamos ver qual é a dica que ela tem pra gente. Sabe aquele medo de contratar pessoas, meu Deus? Será que essa pessoa vai atrapalhar? Será que essa pessoa vai ajudar? Será que vai me roubar? Por outro lado, também tem aquela questão, né? Pra que eu vou contratar se eu também sei fazer? Contratar pessoas sempre vai ser um risco. E querer fazer tudo sempre vai ser um tiro no teu pé. Toda vez que o empreendedor não ensina a própria mente a conviver numa zona de perigo, ele tende a nunca alavancar o próprio negócio. Se você, como empresária, não delega aquilo que precisa ser delegado, você acaba não conseguindo focar naquilo que precisa da sua atenção. Aí, minha amiga, alavancar o teu negócio vai ficando cada vez mais difícil. A Jessi sempre arrasando nas dicas dela para nós. Elaine, eu acho que assim, dentro desse papo que a gente está conversando aqui sobre contratação, sobre o turnover, a dificuldade, os custos, uma grande problemática para as empresárias é como é que a gente faz para reter aqueles que são bons talentos. Porque, invariavelmente, vão ter pessoas que são excelentes profissionais e a gente sabe que o mercado vai assediá-los. E qual é o segredo para que ele não vá embora por os benditos R$100? Para ele se apaixonar pela tua empresa e ficar contigo? É quase a pergunta Nem de 1 sempre milhão. é remuneração, né? Eu queria saber se tu tens alguma estratégia para reter esses talentos. Tu mesma já relatou que tem funcionários ali com 14 anos de casa. Com certeza são pessoas apaixonadas pelo teu negócio. Tem alguma estratégia para fazer eles serem realmente apaixonados pela casa e
pô, daqui eu não saio, porque é minha família mesmo? Ah, sim, Paulo. Pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que isso não existe, sabe? Depende de cada pessoa, assim, eu já tive N situações, tem pessoas que cansam, realmente assim, ó, pode pagar 10, 15 mil reais, eu não quero mais isso pra mim, eu vou mudar de ramo porque eu cansei. Eu vou abrir um negócio pra mim, eu acho que tá na hora de eu abrir uma padaria, uma confeitaria para mim, porque eu sou capaz. Então, assim, já apoiei muita gente. Eu tenho 2 ou 3 funcionários que já abriram o próprio negócio, estão super bem hoje. Assim, eu abençoo. Acho que teve uma que trabalhou 17 anos comigo, hoje está super bem. Tem uma confeitaria em Trombudo Central, trabalha com a irmã. E sou muito grata, assim, porque foram 17 anos da vida dela dedicado para a minha empresa e eu cresci muito com ela também. Eu tenho outra de Lontras, que também trabalhou alguns anos comigo e abriu uma confeitaria em Lontras também, está bem, a gente é muito amiga até hoje. Mas tem aquele caso assim de pessoas que cansam, que não querem, que se aposentam, não querem mais trabalhar. Outras vão pelo salário, porque tem salário que a gente não consegue cobrir, né? Então, assim, a nossa margem é muito pequena e realmente quem vai pagar para um funcionário é uma coisa, mas a gente pagar para 40 é outra. Todo mundo sabe o salário de todo mundo. Então, chega um teto que tu não consegue mais multiplicar por 40 ou multiplicar por 20, entendeu? Não, com certeza então, não. Isso fica inviável. E daí, assim, justo, né? a empresa quebra. E daí, igual eu tô falando, assim, ó, eles entram juntos, saem juntos, produzem igual. Estão ali ao mesmo tempo e são responsáveis igual. Eu não tenho coragem de dizer assim, não, estás me pedindo, tu vais ganhar e daí tu não fala pra ninguém porque eu vou pagar o... É que é vou difícil, não seria o plano de porque carreira, assim, né? Então a gente acaba perdendo muito. O empresário funcionário, tem que assim. ter clareza A gente que tem o ter rádio clareza. corredor, ele existe. Existe. Tu estanca aquela goteira naquele minuto, mas daqui a pouco a torneira estoura de novo e daí é pior, entendeu? Tu não acha que às vezes é até inteligente que estoure mesmo? Porque se aquele profissional ele é capacitado, ele é comprometido, ele é um talento que precisa ser retido, ele merece ganhar mais. Sim. Porque ele é diferenciado. Sim. E às vezes eu considero que é até inteligente que o resto da equipe entenda que ele está sendo melhor remunerado porque ele está entregando com mais competência. Sim. Não, isso tem, tá? E isso daí é até saudável. Líderes, mas ele faz o mesmo que eu, só que ele ganha mais. Mas a competência é outra. É que a dificuldade de gerir pessoas, assim, nesse sentido é coisa. Mas daí se tu tens um plano de carreira claro para todo mundo... E da mesma maneira, eu tenho que ser sempre muito claro e assim, o pulso muito firme. Às vezes vem o gerente lá e diz assim, poxa, o fulano não trabalha, a gente está aqui toda hora, trabalha, faz isso, e eles não se comprometem, dona Elaine, eles estão conversando, sabe, eles me trazem, assim, muito problema. Aí eu sento a pessoa lá, eu disse, tu estás entendendo que tu estás aqui 17 anos, que a tua rapidez e a tua agilidade não vai ser igual a dele, que eles não vão chegar aqui produzindo na mesma perfeição e na mesma velocidade que você. E outro fator muito importante, tu tens consciência que eles estão ganhando 1/3 do teu salário, então eu não posso cobrar da pessoa que entrou há 1 ano, há 2 anos, que produz igual a você, perfeito igual a você e ganhe metade do teu salário. Então, assim, isso tem que estar bem claro na cabeça do nosso líder, entendeu? Da liderança. Então, assim, eu trabalho tudo isso todo dia, porque assim, reforço, né? Se eles não aceitarem que as pessoas que chegam não vão estar produzindo igual, porque se todo mundo chegasse e produzisse igual, podia igualar o salário de todo mundo. E não precisava precisava líder, Teria, né? porque eu não precisava líder, não precisava ter líder. Então, assim, o líder tem que saber que que ele está ali, que ele é o teto, ele é o líder, mas que ele vai trabalhar mais que todo mundo, vai produzir melhor que todo mundo, vai ser perfeito, mas todo mundo. Por isso que o nome dele é líder, por isso que ele está ali no teto. É que para mim liderança é liderar as pessoas. Liderar né? as pessoas. Ele tem que ter a competência de trazer elas para essa capacidade. Ele não pode reclamar de que meu time não produz tanto quanto eu. É o meu time, né? Mas se ele é teu time, a tua função não é só fazer com maestria, mas é também como é que tu desenvolve elas para, num longo prazo, conseguirem assim ser como tão aquelas boas pessoas quanto. que chegam, estão ali 1, 2 anos e chegam pra mim e dizem assim, pô, a fulana ganha mesmo tanto que eu, a gente entra e sai junto. Eu disse, mas o dia que tu fazer o que ela faz, a gente vai conversar. É que a mentalidade pequena é assim, mas eu entro e saio no mesmo horário que ele. Isso, daí eu disse assim, tá, então o dia que tu produzir, que tu nunca faltar, que tu não, né? Assiduidade, porque tudo assim, mais, um né? líder, ele só falta se ele estiver se arrastando, porque uma pessoa assim, boa, Bem comprometida? bem comprometida, Mas esse é o ela perfil não vai do pegar líder, né? atestado por qualquer coisa. Não pega. Pô, Porque ele tá lá por tô com dor de resultado. cabeça, mas eu vou lá na UPA, mas eu vou trabalhar antes, eu vou fazer minhas coisas, depois eu vou. Sabe assim, não, mas não trabalha doente. Eu não aceito ninguém trabalhar doente na minha empresa.
Mas eles são comprometidos. Ah, Então, hoje eu tô olhando com pro dor de restante. cabeça. Se fosse o ajudante, eu já diria assim, hoje eu não vou porque eu tô com dor de cabeça. Mas o líder não, ele tá lá com dor de cabeça, eu vou saber que ele tava com dor de cabeça quando ele terminou o serviço dele. Né? Assim, eles são comprometidos, então assim, eles têm que ser tratados Mas eu como acho que líder. eles são comprometidos, mas eles têm que ser, né? Eles aquela têm que coisa, ser. é o cargo, tipo, Chegaram ali eles chegaram ali por por isso. conta disso, Por né? conta disso, Então não que isso não exatamente, seja pela responsabilidade. Não, a gente não tem que enaltecer, Sim. mas eu ocupei cargo de liderança, a Paula usou cargo de liderança. E tem A que gente ter é humano, tem responsabilidade. aquelas horas que inevitavelmente tu se compara, mas, Mas tu a para gente ia pensar trabalhar assim, morrendo, né? Mas ia trabalhar morrendo. morrendo. As mulheres sabem. É, exatamente. As mulheres sabem. Então, A assim, gente tem que ter meme eu, todo mês. eu, durante esses anos todos, eu às vezes até em reuniões assim, eu comento com eles, quando é que vocês me viram doente? Vocês não têm noção de quanto eu vim trabalhar doente, com dor de cabeça, Ruim, passando mal, com febre, com problema, triste, porque essa semana tinha uma pessoa triste trabalhando, ela não veio 3 dias porque ela estava triste. 3 dias, tá? Eu tinha 8 com Covid e 3 dias com tristeza. Pronto, já virou meme aqui, ó. Então, já vai então ser um assim, meme. ó, Dor de cabeça. gente, Mas triste é pior. se um dia eu tive que faltar por causa de um filho, eu nunca me dei o luxo de ficar, já tive depressão, já fiquei triste, já fui no médico, pelo amor de Deus, me dá remédio, eu preciso de ajuda. E tem essa coisa assim Mas, também de tu ter um assim, problema e tu chegar lá e é o teu problema, né? Eu preciso aguentar, porque assim, ó, se eu cair, eu tenho mais 40 que eu preciso levantar todo dia. Como é que vai ficar minha empresa? Como é que vai ficar meus filhos? Como é que vai, quem E vai essa gerir pessoa que minha tá triste, casa? ela já voltou a trabalhar? Ela já voltou? Já deu os 3 dias? Já deu. Já tá feliz, então. Ela tava lá na UPA tomando... Vocês falaram com a fulana, tá lá na UPA tomando soro, dona Elaine, assim, não vai passar. Tá lá na UPA tomando soro, eu disse, não, eu vi ela lá na avenida no telefone, agora sentada. Não, dona Elaine, ela ligou agora, tá lá na UPA tomando soro. Não, ela ligou do banco lá que eu vi, eu passei por Ela ela. lá no banco, lá no Arno. Então, cara... É isso. É que eu acho que assim, existem profissionais que sabem onde quer chegar, onde querem chegar, Sim, e tem por os que isso não eles tão são nem aí. comprometidos, eles crescem, eles ganham mais. E tem aqueles que não vão trabalhar porque estão tristes. E esses nunca vão chegar em lugar nenhum. Aí é aquela reunião assim, mas ele faz o mesmo que eu, ele ganha mais. Mas ele pode estar triste, o que for, ele vai vir trabalhar. Ele vai vir. Eu Não acho que vai o que tem que descontar deixar ninguém. claro é porque assim, ele compara só o que é bom e o que é óbvio. Ele não vê o diferencial. Eu posso entrar e sair todo dia da empresa, eu cumpro meu horário. Isso, eu vim de empresa que tinha muitos funcionários e a gente ouvia muito isso, né? Mas eu sou igual, eu entro e saio, eu faço... E às vezes tu escutava isso de liderança, era o que mais me assustava. Meu Deus, mas aquele funcionário entra e sai todo dia, faz certinho. É por isso que ele não é bom, porque ele é certinho. Porque ele faz tudo certinho, ele não entrega nada mais, ele não é proativo, ele não olha pelo outro, ele não... E é desse tipo de profissional que a gente está sentindo muita falta no mercado. Não é só o que é certinho. A gente já tá feliz só com o cara que cumpre o horário, né? Que vem trabalhar triste. Mas que vem trabalhar triste, né? Sim. Mas quando a gente fala de retenção de funcionários, muitas vezes temos que fazer a conta de que valor investido numa capacitação, e por isso que a gente fala muito sobre capacitação, no tempo de dar um feedback individualizado, ainda é muito menor do que o valor de contratação e demissão. Por isso que a gente, né, dentro do Clube das Mentorias, a gente bate muito nessa tecla, né? Como falamos, essa rotatividade de pessoal tem um alto custo para as empresas, mas essa conta nem sempre é feita. E aí é onde ouvimos que, na grande maioria do empresariado, eu não tenho verba para treinamento, eu não vou deixar mais, deixar esse valor aqui, sem perceber que está gastando, às vezes, muito mais em rotatividade de time do que em investimento em treinamento. Mas a maioria das empresas eu vejo que não faz essa conta. Quanto é que eu estou gastando em rotatividade entre contratar e demitir, e quanto que eu estou investindo em capacitação? Ela não cruza essa informação. E às vezes, porque é uma conta que sai porque é obrigatório, né? Eu tenho que contratar, eu tenho que demitir. Sim. Mas investir no treinamento certo, num feedback individualizado, nas lideranças, no tempo, porque custa, né, para a empresa tirar meia hora de um funcionário, de um líder, ir para uma salinha, tirar aquilo ali, tá contabilizando, tu tá pagando por aquela hora e ele não tá produzindo. E outra coisa, assim, como eu tenho muita rotatividade, eu observo muito isso. E eu acho isso muito errado, assim, o funcionário está trabalhando contigo e ele não vem trabalhar, ele já não vem para ganhar conta. Ele falta um dia, ele falta outro, ele não vem, ele apronta, ele pede para ganhar conta. Aí tu vai lá e dá conta pro cara. Aí tu tem que se pagar todos os direitos dele, a multa do FGTS, os 30 dias, tudo direitinho. O fulano está devendo não sei quantas horas, eu dei a conta, eu não posso descontar. Ele pode estar devendo 100 horas, Sério? Eu não posso descontar, não. Aí o fulano está trabalhando comigo... E ele tá lá, pronta, mas eu não vou mais. Aí passou o pagamento, faz o pagamento, no outro dia disse, eu arrumei um emprego legal lá, tô saindo. Não vai dar os 30? Não, pode descontar. Tá bom, pode descontar.
Tá, mas ele está te devendo tantas horas, daí eu posso descontar. Se ele pediu a conta, eu posso descontar. Ele está devendo 100 horas, eu posso descontar. Aí ele tem que me pagar os 30 dias, tá? Eu posso descontar. Só que chegou na folha de pagamento, o fulano ganha R$2.000, eu descontei os 30 dias, mais as 100 horas que ele me deve, e ele está me devendo R$2.500. Ele está devendo R$2.500. Ele precisa pagar o patrão? Não. Jamais. A lei diz que ele, coitadinho, ele não precisa pagar. Fica devendo um centavo no funcionário. Mas aí é que tá. O nosso errado país, ou não é? Então daí ele vai lá, injusto. daí ele vem pra tua empresa, daí ele faz a mesma coisa, porque é tão fácil, daí tu paga ele, É que no tá outro muito dia ele a não vai favor, mais. né? É a favor, Tá muito a favor. A verdade né? é que Então, a assim, lei trabalhista a no lei Brasil é muito trabalhista pró-empregado. pró-empregado, E aí, bem para um isso. país que é extremamente empreendedor, nós somos um dos países mais empreendedores do mundo, isso mostra o tamanho da resiliência do empresariado também, né? Porque como é difícil gerir esses custos com a lei trabalhando contra quem quer empregar. Exatamente. E como a gente está aqui falando de trazer mais resultados para as empresas, a nossa especialista em finanças, a Camila, nos mandou um recadinho. Vamos ver o que ela tem para dizer para a gente. Olá, então vamos lá. Como que a gente faz para se organizar e como saber o momento certo de contratar um novo funcionário, uma nova pessoa para sua equipe? Essa decisão é algo muito importante, porque se não for o momento certo, se isso não acompanhar a maturidade da empresa, essa decisão pode se tornar algo insustentável financeiramente para o seu negócio. Então, a primeira coisa é que você precisa ver alguns indícios, né? De por que contratar uma nova pessoa. Vamos supor que você tem um negócio e você já não está atendendo mais a demanda. Tem pessoas pedindo produtos ou serviços e você não está conseguindo atender. Ou você está demorando nos prazos para poder entregar um serviço, está perdendo a qualidade dos serviços que você entrega. Então, se você vê que já está perdendo clientes ou qualidade por conta de falta de mão de obra, é a hora sim de contratar. Mas esse é o primeiro passo, saber aí esses indícios. Ou às vezes até você que é caixa, recebe telemarketing, e vê que não está fazendo nenhuma coisa e nem outra certa, também é um grande indício que precisa contratar alguém para te ajudar. Mas nós também precisamos analisar o fluxo de caixa. Você precisa saber se a sua empresa comporta mais um funcionário. Quais são as despesas da sua empresa? Quanto a sua empresa fatura? Quanto essa empresa precisaria faturar a mais para pagar um novo funcionário? E lembrando que não é só o salário, nós temos 13º, férias, temos aí vários impostos, então a gente precisa colocar tudo na ponta do lápis e ver o seu fluxo de caixa, o seu planejamento financeiro para ver se cabe ali mais um funcionário e quanto que a sua empresa precisa faturar a mais para que consiga pagar ele. Então, ver os indícios se está precisando. Segundo, analisar o seu fluxo de caixa. Terceiro, começar essa seletiva. Procurar alguém, ver as características que você precisa para esse cargo. Então, você precisa ser uma pessoa comunicativa, você precisa ser uma pessoa do comercial, se é uma pessoa do financeiro, se é uma pessoa para o marketing. De preferência, se for você empreendedora, ver algumas habilidades que você não tem para contratar essa pessoa e fazer testes, dedique tempo. Às vezes você precisa de alguém, você toma essa decisão rápido, pega qualquer pessoa, você vai perder dinheiro com isso. Você vai contratar errado essa pessoa, depois vai ter que demitir essa pessoa. Então você tem que se planejar financeiramente, tem que fazer essa análise do que você precisa, quais são as características que esse funcionário novo precisa ter, aplicar alguns testes, então vai precisar da sua dedicação e o seu tempo, e aí não acho que acabou por aí. Contratou a pessoa, você vai ter que passar uma metodologia, o que você espera dela, o que são as metas da empresa, quais são seus objetivos. Então, passar ali um método, passar estratégias, dizer o que você precisa dessa pessoa, ter treinamentos, capacitação para ela estar ali na empresa e depois que você fez tudo isso, você vai precisar delegar. E aí você precisa confiar, você não vai ficar ali em cima dessa pessoa. Então, ver os indícios, analisar o fluxo de caixa, fazer os testes e os pré-requisitos para essa nova contratação e, por último, treinar e capacitar essa pessoa. São aí 4 pontos que eu tenho certeza que vai te ajudar a se organizar e saber se é o momento certo para essa contratação. Espero poder ter ajudado e até a próxima. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável da América Latina.
Presente há 11 anos em Rio do Sul e há 3 anos em Ituporanga, é referência em emagrecimento e estética de resultados. E a Solange, essa empresária de extremo sucesso e muito dedicada, traz para nós uma metodologia voltada para os cuidados de forma integrada, saúde do corpo, mente e estética. Você só encontra aqui, através de profissionais pós-graduados e apaixonados por qualidade e resultados. Essa é a Nova Magras. Traz muito mais do que simplesmente um protocolo ou uma dieta. Traz autoestima, saúde e qualidade de vida. Você já conhece a clínica Mica Justen de harmonização facial e corporal? Ela atende em 2 locais, em Presidente Getúlio e em Londres. Tem tratamentos estéticos avançados para o rejuvenescimento facial, tratamentos corporais para flacidez, para celulite. E é ela quem cuida aqui, ó, do nosso rejuvenescimento com o botox do dia a dia. Então agende uma avaliação, vale a pena. Ultra Clínica, excelência técnica com olhar humano. Na Ultra Clínica você encontra precisão e segurança para realizar seus exames de imagem. Recentemente foi inaugurado a unidade Imagem Mulher, um espaço acolhedor dedicado ao atendimento exclusivo do público feminino. A Hop Fuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Hop Fuel e beba sem moderação. É Hop Fuel, gente. Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. A Namai é uma loja que foi sonhada e criada para inspirar mulheres que têm um estilo único, o seu. A marca trabalha para que cada cliente tenha um sorriso no rosto e uma dose de confiança ao sair da loja com uma sacolinha ou um pacotinho para dar de presente para alguma amiga. Quer saber? Funciona, porque a gente usa e ama mesmo. Sou cliente apaixonada e recomendo. Conheça a Shop Namá, @shop.namá. Farmácias Guimbala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Você sabia que a DataBits, além de certificados digitais, sistemas de gestão de postos e cartões de créditos, também atua com sistemas de conciliação tributária? Não sabe o que é isso? A gente explica. Imagina que você é um mercado, por exemplo. Comprou um lote de produtos e precisa cadastrar todos no sistema para começar a vender. Só que vamos que o cadastro de algum imposto foi feito errado. Já imaginou a encrenca? Porque depois de cadastrar, você vendeu todo aquele lote. Se nele tinham 100 produtos, são 100 vendas erradas. Isso implica em ter problemas no fechamento fiscal de cada produto, em ter diferença na sua margem de lucro em cada um. Aí faz isso 100 vezes. E isso sem contar o rolo com o leão na hora da declaração. Entendeu o tamanho do problema? Isso um sistema de conciliação tributária não deixa acontecer jamais. E você pode focar toda a sua atenção só com o que importa, que é a venda, sem estresse com as margens, com cadastros e nem com fisco. Agora a gente está indo para a finaleira do nosso programa e vamos para o quadro Saia Justa, onde a gente coloca aqui a nossa convidada especial para responder alguns contextos com respostinhas rápidas, tá, Elaine? A gente faz a pergunta, tu manda o que vier ali na mente. Tá. Uma palavra que resuma a trajetória da confeitaria, Elaine. Sucesso. Ai, merece. Aqui, ó, beijinho. E na mesma linha, um orgulho que vale muito ser lembrado. Resiliência. Tá. Isso é verdade. Existe algum erro que tu cometeu e hoje não faria mais? Eu acho que faria tudo de novo. Olha, que lindo. Qual que ainda é o sonho grande da Elaine? Depois de tanto sucesso, ainda tem um sonho grande? Tenho.
Vai contar pra nós? Inaugurar o meu café com todas vocês lá. Ai, mas eu já sou garantida, meu A gente vai bem. ter uma mesa assim com o nome Clube da Luluzinha. Clube da Luluzinha. A última embora, tudo. As nossas Gente, reuniões, pra quem não sabe, a grande maioria lá. É meu grande sonho, é uma luta. Contratar pessoas, pra minha empresa Luta. Empreender pra mim significa? Tudo de bom. equilibrar os papéis. Mãe, empresária, mulher. Uma montanha russa. Nossa, agora todo mundo. Uma montanha Eu russa. aqui, ó. Total. E pra gente encerrar, um conselho pra quem quer começar a contratar. Ela decidiu, ela te escutou, ela ouviu todos os perrengues que tem, mas toda coisa boa que vem. Mas ela decidiu, vou começar a contratar. Qual seria o conselho pra essa pessoa? Ter mais de uma conversa com a pessoa. Assim, ó, porque posso me estender um pouquinho mais nessa? Porque assim, ó, todos nós somos feitos de altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mais ou menos, e depois da manhã, porque assim, a primeira impressão que fica do funcionário, ele vem, você tem filho? Tenho. Aconteceu 2 vezes essa semana comigo, 3 meses. Você trabalha com muitas mulheres, né, Elaine? Quem cuida? Deixa com a minha cunhada. Eu tenho minha sogra, mas não vai dar problema. Não, meu marido também não trabalha, ele trabalha em tal horário, tá. Aí você contrata a pessoa. No momento seguinte, a cunhada desaparece, o marido arruma um emprego, a sogra ela tem que vai ficar com o viajar, o sogro ficou doente e ela tem que ficar com o filho. Então, assim, mais de uma conversa, sabe? Pra ter certeza das coisas. No momento, eu estou precisando muito, não tenho horário, eu tenho disponibilidade, eu sou fácil de atender, eu sou simpática, eu sou tudo isso. Aí tu conversa, na primeira conversa tá tudo alinhado. Quando a pessoa começa a trabalhar, depois de uma semana tu começa a descobrir que não é bem aquelas assim. coisas. Então, assim, a gente tem que ter mais de uma conversa, conversar, Passar por um ter roteiro, mais talvez, tempo, né? passar por um roteiro, se aprofundar um pouco mais da vida da pessoa. Não que aquela pessoa deve ser julgada, mas assim, ela tem que caber dentro do modo da tua empresa, porque senão não vai dar certo. Porque E às vezes tu ela vai querendo um emprego, ter ela vai muita falar tudo que tu quer rotatividade. escutar, Tudo né? que tu quer escutar, bem, assim, hoje a gente está num desespero tão grande que não tem, que a pessoa tendo a disponibilidade de horário, o resto a gente ensina. Sabe assim, eu olho, eu vejo se ela tem um sorriso, se ela tem mais ou menos, e o resto a gente vai tentar ensinar, e se não der, tá tudo certo, eu tô pagando o preço. Porque Tá não existe. arriscando. Gente, Mas não o legal existe, tá difícil. dessa tua fala é justamente isso, assim. Numa entrevista de emprego, qual é a pessoa que não vai colocar a sua melhor versão ali? Sim. Todas Não vai nós ter o faríamos. melhor sorriso, o melhor Todas nós a faríamos. melhor aparência Isso. e dar as respostas que a pessoa mais quer ouvir. A gente passou por isso. Hoje a Quem gente se tá- forma vai pro mercado. Hoje a gente está indo para uma outra linha, assim, ó, de deixar tudo bem claro. O teu trabalho vai ser esse, tá? Ciente. Aqui todo mundo faz tudo, tá? E ciente tô. Porque mesmo assim, depois a pessoa, não fui contratada para isso, meu serviço não é esse. É a primeira coisa que tu escuta, sabe? Então, assim, a gente tem que ter um checklist muito grande de explicar para aquela pessoa o que você vai fazer. né? É um o que processo tu vai que tem que estar fazer. mais redondo, né? Mas assim, na hora do apuro, na hora do que tu tá desesperado atrás de funcionário que não tem, que tu precisa, a gente, é o amigo, é o vizinho, é o irmão, é complicado. Temos vagas. Então, assim, E no tem 2022 da Elaine vai ter muito? muito Muito? sucesso, dinheiro, alegria, felicidade, Adivinha aquele vídeo trabalho, dólar caindo. trabalho. Vai, edição, joga! E agora que a gente está indo para a finaleira do programa, a gente quer te agradecer muito, Elaine, Eu por que estar aqui com a agradeço. gente. Tá? É sempre, mesmo que o assunto tenha sido um pouquinho mais Sério. pesadinho, mais sério hoje que a gente, né? Isso. Mas ainda é uma delícia de escutar, porque eu acho que tu traz a realidade do que é mesmo. A gente não pode dizer que são flores, porque não é. A parte de gestão de pessoas é algo. A gente teve reuniões essa semana muito tensas, muito pesadas com várias empresas que a gente mentora e o assunto permeou sempre na parte de contratação e é bem isso. Eu escutei de um empresário ele dizendo assim, é um empresário do varejo grande, já mais de 30 anos no mercado, falta de mão de obra, ele dizendo, daí eu vou trazer, eu vou contratar, eu vou treinar e quando ele estiver bem bonzinho ele vai sair, Ele vai sair. Mas é nós isso não que vai temos acontecer. outro caminho. Não tem. Infelizmente, assim, se eu tivesse um outro jeito de dizer pro senhor assim, como que a gente poderia fazer? Não tem. Então a gente tem que quer dizer, a parte é tu entrar com uma cultura muito forte da tua empresa para que realmente a pessoa se veja fazendo carreira, porque não é só
o dinheiro, né? A pessoa tem que se sentir Crescendo. se sentir crescendo ali. Mas isso também não é questão que ela vai ficar, né? São pessoas e pessoas, e muito obrigada por compartilhar com a gente, assim, todas as tuas delícias e as dificuldades do empreender. Foi muito bom e é sempre muito bom ter você aqui com a gente, né? Dizer que é uma madrinha é mais que uma amiga, né? É mais, né? E um brinde, vamos a mais no nosso brinde aqui. Cheers, meninas. Elaine, quer deixar um recado final aqui para o nosso público, para as mulheres que estão escutando? Que apesar de a nossa conversa ter sido um pouco pesada, né, assim, boring, que vale a pena empreender. Se a gente faz com amor, tudo dá certo, né? E nem todas que estão ouvindo a gente vai trabalhar na área da confeitaria, que eu acho que exige muita mão de obra. Exige mão de obra, exige cansaço, agora é calor, então assim tem as suas dificuldades, né? Então assim, tem empreendimentos femininos que dão muito mais certo, que são mais leves, que as pessoas andam mais arrumadas, que não trabalha tanto com o público, né? Assim, com tanto público que nem a gente, que é toda hora, né? Assim, a gente trabalha muito com evento. Então, é desde a gente anotar o pedido, alinhar toda a encomenda, e entregar, e buscar, ver se deu certo. Daí tem o cliente do balcão. E tem que estar gostoso. Então, tem que estar gostoso, tem que estar bom, tem que estar quente, tem que estar tudo, o café tem que estar perfeito. Então, assim, a confeitaria é uma coisa mais delicada. Eu acho assim, confeitaria e restaurante, para mim, são os dois empreendimentos. Tem que gostar assim, muito, né? Tem que gostar e tu tem que se dedicar muito, porque assim, tem que ser uma paixão. sol a 24 sol, horas. é 24 horas. Então tem outros empreendimentos femininos que dá muito certo também, que dá dinheiro e que não exige tanto. Então assim, não foi por causa dessa nossa fala que qualquer pessoa vai desistir. Ou não vai contratar, ou né? não vai contratar, ou não vai empreender. A gente só conversou Mas é que as pessoas, da nossa realidade de hoje. Mas as pessoas vão saber, que E isso eu também acredito tem, às vezes mais, às vezes menos, isso né? para mim está sendo uma coisa sazonal, tá? Porque nunca foi. Eu sempre tive uma equipe muito guerrida, muito alinhada. Hoje eu tenho. Ontem ainda estava pensando assim, a minha equipe está trabalhando tão animada, assim, os que ficaram e a gente tá, e eu estou procurando estar mais junto com eles, mais na mão na massa, mais assim, eu acho que dá um up para eles também, eu estar ali e eles saber que eu estou ali com eles. Mas é difícil, mas não é impossível. E eu acho assim que isso é sazonal, que quando passar esse Covid, essa crise, tem muita gente em casa por causa de creche, então assim, tem muita gente que abriu portinha, foi fazer outras coisas, vender coisa em casa, porque não conseguiu conciliar trabalho. Então assim, não tem onde deixar os filhos. O mercado enxugou nossa mão de obra, a gente não tem, então por isso que está difícil. Mas eu acredito piamente que em 2022, lá para metade do ano, isso vai mudar. Esse giro vai fluir. E eu acredito que esse pessoal volte para o mercado, né? Porque é impossível, vai. É a minha esperança. Elaine, a gente agradece imensamente. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui com a Elaine. Ela é um case inspirador, tem uma história de vida incrível e a gente nem chegou nesse aspecto. Vai precisar outro programa para falar da história dela. E agradecer aos nossos patrocinadores excepcionais que acreditam na força do empresariado feminino, a Farmácias Gembala, a DataBits, a Namá, a Casa do Empreendedor e aos nossos masters, a Magras, a Ultra Clínica, Mica Justa em Estética Facial, a Lojas Presidente e a Hopfil. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinha, o maior clube de empresariado feminino do país. Seja você também uma sócia acessando nossoclube.clubedaluluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem. Thank you.